Olá! Hoje no programa Saúde e Consciência vamos conversar sobre direito, o direito do seu paciente, o direito daquele que hoje infelizmente tem uma patologia, o câncer, né, e não sabe os seus direitos. Para isso nós temos uma convidada, a professora Lucinelli, e nós vamos conversar no próximo bloco. Tudo bem com você? Tudo já, e você? Bem, vamos conversar um pouco sobre essa questão do direito. A gente sabe, Lucinelli, que às vezes o paciente espera horas, dias por um atendimento, por um benefício, né? E principalmente nessa questão, sempre existe um conhecido, alguém na família que é doente de câncer, né? E precisa ter esse esclarecimento. Como que funciona? O paciente se deparou com esse diagnóstico e agora como fica a questão de trabalho, de afastamento, de aposentadoria? Então, Maristela, hoje em dia o governo tem investido pesadamente no tratamento desse tipo de paciente. Recentemente, em 2012, foi emitida uma lei que aborda esse cuidado em 60 dias. O paciente, então, oncológico tem direito a tratamento de 60 dias, independente da posição que ele está na fila do SUS. Ele recebe tanto tratamento quimioterápico, radioterápico ou ambulatorial, como ele recebe também todos os remédios, todos os medicamentos oriundos disso. Até 2012, então, não havia esse amparo legal imediato. Não, o paciente ficava na fila esperando por um tratamento. Aguardando, às vezes, anos. A maioria dos pacientes falecia no aguardo. E se o serviço, a instituição, não cumpre esses 60 dias, o que acontece? Aí a gente tem que recorrer à justiça. Não temos ainda mecanismos que tragam imediatamente, procurando no próprio INSS alguma solução rápida. O paciente que tiver seu direito descumprido deve recorrer judicialmente. E aí o primeiro caminho seria a promotoria? Ou contrata um advogado e entra com recurso? Como que ele faz? Ele deve contratar o advogado e já propor a ação junto ao próprio INSS para poder administrativamente conseguir esse tratamento. Caso não haja essa possibilidade, ele deve ir na justiça mesmo, na vara de fazenda. Em relação a fundo de garantia, esses dias eu estava pesquisando e vi lá que o paciente que tem câncer, ele pode se aposentar, é isso? Entrar com o direito de aposentadoria. Ele tem vários direitos, além desse tratamento antecipado em 60 dias. Ele tem direito ao auxílio-doença, independente do prazo de contribuição dele, ele vai ser amparado. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez, desde comprovada a neoplasia maligna. Ele tem isenção no imposto de renda da aposentadoria, então após aposentar, a parte do imposto de renda ela é isenta a esse paciente. E ele tem liberação de verbas do Fundo de Garantia e do PIS/PASEP. Então, como se ele se fosse trabalhador normal, CLT, quando é demitido, sem justa causa, tem direito ao saque do Fundo de Garantia. Ele também, enquanto comprovada essa situação de neoplasia, ele pode retirar. E aí ele pode retirar o PIS/PASEP, que durante, digamos, ele tem aí 30 anos, 25 anos de trabalho em empresa privada. Nunca fez saque desse PIS/PASEP. Nesse caso, é um dos critérios que o governo pode liberar. Pode liberar. E você falou em auxílio-doença e depois falou em aposentadoria. O que é um e o que é o outro? O auxílio-doença é uma forma que o governo dá de remuneração para esse servidor. Então, ele fica afastado das funções que ele exercia e o governo banca esse salário dele até que se dê a aposentadoria por invalidez. Um fator relevante da aposentadoria por invalidez é que ela só tem vigor, ela só vige enquanto ele está doente. Então, por exemplo, ele foi acometido de uma neoplasia, recebeu o tratamento adequado e curou-se. Então, a aposentadoria por invalidez reverte, ele volta à atividade. Então, mas aí, para isso, ele passa por perícia. Perícias. Todos os benefícios concedidos são decorrentes, exigem perícia. Tanto para auxílio como para aposentadoria. E aí, quando ele vai para a perícia, então agora encaixa nessa lei que você falou que vem aqui para 2012 para cá, porque antes, para você conseguir perícia, e hoje ainda também é assim, né? Para você conseguir fazer uma perícia, você entra numa fila de 1 ano, 2 anos. No caso dele, ele está amparado nessa lei e a perícia dele tem que ser imediata. Após a confirmação do diagnóstico,
em 60 dias ele tem que ter o tratamento. Então, o governo tem que se organizar para que cumpra os requisitos legais exigidos antes da efetivação do tratamento. E no caso do paciente oncológico, a questão da aposentadoria, que você também falou, ela é reversível. Então, ela pode durar aí 1 ano enquanto dura o tratamento, 5 anos, mas ele obtendo a cura da doença. Se tiver curado, passa por uma nova perícia, o câncer sumiu, ele volta à atividade. Ah, tá. Essas questões são importantes no atendimento do paciente, né? E por que nem sempre o paciente é orientado, ele não tem esse conhecimento? Olha, Maristela, hoje até a gente tem alguns pacientes mais antenados. Com a internet aí, eles têm tido bastante acesso. E o governo também disponibiliza essa informação pela internet. A maioria dos requisitos, dos documentos que a pessoa precisa apresentar estão disponíveis na internet. Fora isso, a gente tem que ainda mobilizar, sabe? Esses centros especializados de atendimento devem repassar essas informações aos pacientes nessa condição. Eu trabalhei muito tempo em hospital e em alguns serviços de saúde e a gente observa assim que a inserção do profissional do direito ainda é pequena, né, nessas instituições. E isso faz com que aí o usuário, o portador, o paciente, que ele não tenha tanta informação, porque não há um profissional habilitado, né, para passar essas informações. A gente deveria colocar até essa questão dentro da própria graduação. Se ele tivesse um pouco mais de conhecimento dentro da graduação, o profissional poderia repassar tranquilamente essas informações. Pelo menos para poder estar encaminhando um serviço correto. Você veja, tem um outro benefício que é dado a quem não é amparado pelo INSS. Então, aqueles trabalhadores rurais que não têm carteira assinada, que não são integrantes do sistema SUS, o governo tem uma lei de assistência social. E ali ele ampara esse trabalhador acometido de neoplasia com um salário mínimo também, mensal, independente dele estar com carteira registrada ou não. Então é um auxílio saúde, é um auxílio doença diferenciado. Então não é só para quem está no mercado de trabalho, mas também quem está fora do mercado de trabalho, na economia informal, enfim, que não tem esse tipo de registro. Então é importante a gente estar ressaltando, conforme a Lucinelli nos coloca, a questão do auxílio-doença é um direito do paciente oncológico, a aposentadoria é um direito do paciente oncológico. Existe agora, a partir de 2012, uma lei que ampara e que garante a otimização dessa assistência em 60 dias, um prazo máximo. A questão da isenção do imposto de renda e, como ela mesma falou, não é apenas o trabalhador que tem carteira assinada que tem direito a esses benefícios. O trabalhador rural ou outros casos especiais ainda consegue também ter direito a esse auxílio-doença. É isso, para deixar bem claro, né? Uma outra situação que é importante, se você não está orientado, se você tem alguém na família que tem essa doença e que não está sabendo aonde recorrer, são 2 caminhos importantes. A própria mídia, né? A questão da internet, e lá existem sites que orientam essas questões, ou vá ao INSS e se intere dos seus direitos, do direito do seu parente, do seu amigo, que aí é portador de câncer nesse momento. Você veio para dar aula na pós-graduação. Sim. Qual é o público que você vai abordar agora? Essa especialização é na área de enfermagem? Na área de enfermagem em oncologia. E você agora vai trabalhar com eles essas questões de... Eu vou trazer um pouco de ética, bioética e moral, essa diferenciação, e também os direitos e deveres do paciente oncológico e do enfermeiro enquanto assistente nessa área. Existem questões, não sei se você vai abordar isso, mas existem algumas situações onde o paciente ele não quer o tratamento e aí ele tem esse direito de não querer o tratamento? Ele tem, porque um dos princípios da bioética é a autonomia do paciente. Só que ele não tem por medo. E daí a gente entra com toda a parte da necessidade de orientação dele do que é o tratamento. O tratamento em oncologia ele é muito complexo, então ele exige uma equipe multidisciplinar. Então, são vários profissionais cuidando dessa área. A negativa, geralmente, ela vem pelo medo, pelo receio do que é a doença. O câncer assusta, ao ser diagnosticado, já aparece
uma sentença de morte. E enquanto ele não tiver consciência de todas as possibilidades que ele tem, ele não vai querer se tratar, ele vai querer soltar, desistir e deixar que a doença o leve. Ele foge, né? Porque é uma doença muito agressiva e o tratamento é um Também tratamento muito agressivo, bastante complexo. Há um tempo atrás eu entrevistei a doutora Josiane Hall, médica que trabalha na UPCAM, e ela me relatou uma outra situação, a questão do abandono do parceiro. Então, essa é uma das coisas também que acontece, né? O parceiro acaba cansando, ou talvez por medo mesmo, e ou não consegue enfrentar a realidade junto. E, em alguns casos, o parceiro acaba abandonando, separando da família. O ser humano receia, né, Maristela, tudo que é diferente. Então, ele saiu da zona de comodidade e altera. Cada um reage de um jeito. Uns vestem a camisa e vão até o final lutando, brigando para cada dia. E os outros, pelo medo da dor, pelo medo da solidão, já procuram organizar a sua vida de uma forma diferente para poder não sofrer tanto. Sofrem igual, né? Só que não conseguem trabalhar com esse sofrimento. No bloco anterior, eu conversava com a Lucinelli sobre essas questões legais, imposto de renda, auxílio-desemprego, auxílio-tratamento, não auxílio-desemprego, auxílio-tratamento, aposentadoria, e nós entramos um pouquinho na questão ética e bioética dessa situação. Nós retornamos nesse bloco, fazemos um gancho novamente na questão de legislações para falar sobre ICMS e outros impostos que o paciente oncológico também tem algum tipo de benefício. Como é que funciona, Lucinelli? Então, assim, ele tem isenção no ICMS, no IPI, no IPVA de automóveis adaptados, se da neoplasia decorrer alguma deficiência motora. Então, se ele vier a sofrer alguma amputação, a perda de algum membro, ele pode daí pleitear essa isenção. A isenção do IPVA varia de estado para estado, né? Mas procurando junto ao Detran do seu estado, as informações estão disponíveis. Você conversava comigo no intervalo sobre a questão do passe livre. Também tem algumas cidades? Tem. Geralmente é para pessoa carente e deficiente. O acometido de neoplasia também pode pleitear esse benefício, porém ele deve comprovar que possui uma renda mensal de um salário mínimo per capita. Então, como eles fazem, como que descobre essa situação de carência? Somam-se todas as rendas da casa, todos os moradores, inclusive os que não trabalham. Ali se divide um pelo outro e se o valor der igual ou menor que um salário mínimo, ele tem direito ao passe livre. Então algumas cidades também trabalham com essa questão do passe livre. Mas precisa ficar muito claro que não é uma programação nacional, não, na verdade, né? Ela varia. Que essa variação também coloca a questão do salário mínimo. Né? E faz-se uma média salarial de todos que trabalham e moram na casa, né, no domicílio, para ver se esse paciente tem ou não direito. Não sei, só a nível de curiosidade, você sabe se no Paraná a gente tem isso ou não? Em Curitiba temos. Em Curitiba ele tem direito a passe livre. Nas outras comarcas, nos outros municípios eu não aprofundei. Tá. Curitiba ele tem. Bacana. Outra situação que é bem interessante é a prioridade no recebimento dos precatórios. Precatórios são as dívidas do Estado com os civis. Então, eles podem pleitear a antecipação no recebimento se o valor a receber não passar de 60 salários. Quem recebe precatório é funcionário público ou não? Nem sempre, né? Alguma dívida que o Estado tenha com a pessoa e que exceda um valor razoável, arbitrariamente definido pelo próprio órgão devedor, ele se transforma em um precatório, é uma dívida do Estado com você. E daí o paciente oncológico tem esse direito? Tem prioridade se não passar de 60 salários mínimos. E isso é uma coisa do Paraná ou é nacional? Não, isso é nacional. Isso é federal. E ele também tem um prazo para receber ou não encaixa naquela lei? Não, ele dá pré-anotação, né, ele teria 1 ano para receber. Então, 1 ano ele anota aquela dívida e no outro ano ele recebe. Uma situação importante. O paciente acometido de neoplasia, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? A primeira dica seria ele, dentre os convivas dele, escolher o que ele mais confia e a esse passar uma procuração, para que essa pessoa possa pleitear esses benefícios por ele em todos os órgãos,
Porque é uma situação desgastante, são inúmeros documentos, muito tempo de espera. Às vezes ele não tem a saúde necessária para passar por isso. Então, todos esses benefícios são acompanhados, são possíveis por um procurador. Ele fica muito fragilizado, Fica. né? Não vai ter condições de se deparar em órgãos públicos. São às vezes N chega lá, está documentos. fechado, ou às vezes não é atendido, ou tem tem uma greve. fila, ou está em greve. Aí fica complicado, né? Então, a primeira coisa, ele elege o que ele mais confia para ser seu procurador. E essa pessoa vai poder ter acesso e peticionar por ele todos esses benefícios. Outra coisa, o paciente que tem AIDS, ele adquiriu um direito, ele conquistou um direito das cirurgias reparadoras. O paciente oncológico também tem esse direito? Só na de mama. No caso de câncer de mama, na mastectomia, ele pode pleitear a cirurgia reparadora. E aí ele segue o mesmo caminho que para os outros benefícios. Ele tem que passar por uma perícia. É o perito quem vai definir se pode ou não pode. Se ele está apto para cirurgia ou não. E aí é um hospital que é cadastrado para isso, ou são qualquer hospital? O próprio perito, a perícia indica onde que ele vai fazer, quando e de que forma a cirurgia. Ok. Lucinelli, agora vamos conversar um pouquinho sobre a aula que você veio aqui ministrar, né? Você também é chefe do Recursos Humanos do Tribunal de Justiça em Curitiba, trabalha muito com essas questões de relações trabalhistas, né? O que é direito, o que não é, o que afasta, se pode se afastar ou não. E aí você veio aqui agora para trabalhar com os enfermeiros que estão fazendo a pós-graduação para que eles entendam o que é direito, né? Porque às vezes esse paciente até ontem era nosso colega de trabalho, né? Ou era funcionário do nosso departamento. E aí, muitas vezes a gente quer que coloque o CID no atestado e me parece que isso já não pode mais, né? E também definir se vai ficar afastado, se não vai ficar afastado, como que isso funciona. Assim, nos órgãos públicos, ele tem direito ao afastamento integral e à remuneração integral pelo prazo que ele ficar, se funcionário efetivo. Se contratado na regra da CLT, ele se submete a esse regime trabalhista, os primeiros 15 dias arcados pelo empregador, após esse período, pelo INSS. Ele entra naquela situação do auxílio-doença daí. Com relação ao CID, o CID só é autorizado no atestado se o paciente concordar, né? Assim, caso ele não concorde e o afastamento exija um período maior, esse CID vai ter que ser apresentado ao próprio perito que vai fazer. Ele pode pedir num documento apartado, para que não fique tão transparente qual é o problema, e apresenta na perícia daí. Luci, me diga uma coisa, mas é só uma curiosidade, também se eu não souber responder não tem problema. Quando é funcionário público, ele aposenta por doença, por valor integral, né? Quando é no critério da CLT, daí não é o valor integral do salário. É pelo valor da contribuição. Como ele contribuiu durante esse período, a média das contribuições é o salário que ele recebe. Por exemplo, um profissional que trabalha numa empresa que dá um salário aí de R$10.000, uma empresa privada, se ele for aposentar por doença, no caso, paciente oncológico, ele vai ter uma aposentadoria, mesmo que seja teto máximo, não será o valor do salário de R$10.000. Não, daí geralmente esses profissionais que trabalham nesse tipo de setor, eles têm uma aposentadoria complementar, né? E ele tem o mesmo direito à redução do imposto de renda na aposentadoria complementar também. Você falou também sobre um prêmio seguro. O servidor que trabalhe, digamos, numa empresa que tenha por ele seguro de vida ou ele próprio contratado, ao ser diagnosticado, ele pode pleitear a antecipação do seguro. E aí é pago na integral ou não, parcela? No valor que ele contratou, né? E se a empresa contratou de forma geral para todos os servidores, ele vai ter um valor X a receber também.
Vamos falar mais agora da pós-graduação. Você vai ministrar aula para enfermeiros, a gente já conversou sobre isso. Eu queria que você, no seu ponto de vista, né, colocasse para a gente qual a importância do enfermeiro que está lá atendendo o paciente no hospital, ou que é chefe de um departamento, ou que ministra a aula, mas se depara com uma situação do seu funcionário, do seu paciente, do seu colega portador de câncer. Por que você acha importante que ele conheça essas questões legais e de encaminhamento? Olha, ele vai ser a referência desse paciente. Então, como iniciar o atendimento, ele vai criar um vínculo com o paciente e o paciente vai ouvi-lo. Então, quanto mais informação ele puder passar para facilitar, para tranquilizar, para dar espaço a esse paciente vivenciar essa doença, sentir e vencer os obstáculos internos, melhor é. Então, quanto mais informação a gente puder repassar nessa parte, é saudável. O paciente ganha e o enfermeiro, que também é vocacionado para a profissão, também ganha. Ok, você vai abordar também ética e bioética. Ética e bioética. Qual é a diferença dessa terminologia ética e bioética? A ética é mais voltada à tua convivência, ao teu modo de ser na sociedade. E a bioética é o modo de ser na ciência, na parte médica. Como a gente trabalhar determinados assuntos que estão surgindo. Começou com o genoma, o estudo do genoma, depois a gente tem suicídio assistido, eutanásia, aborto, clonagem. São aspectos que não haviam legislações que amparassem e as primeiras diretivas tiveram que partir da bioética. Então, a bioética veio para dar um regramento, um fator de baliza nas ações dos profissionais nessa área. Mas são assuntos muito complexos, muito difíceis de serem trabalhados, né? Porque as posições são diferentes em relação a que conduta tomar, né? Mesmo essa questão aí do aborto, do suicídio assistido, que eu acredito que aqui no Brasil a gente ainda não tem nada referendado em relação, principalmente a eutanásia, a morte assistida é proibida, né? É complicado porque você tem várias situações que envolvem, inclusive religiões e credos, sim, não é verdade? Ela é bem complexa, é um assunto bem profundo. Procuramos trazer esses sentimentos éticos da sociedade para dentro da ciência e como atuar e como trazer eles para o nosso dia a dia. É uma discussão bem gostosa. Nós vamos discutir bastante em sala de aula. Terá aí bastante trabalho. Hoje à noite sua aula? E sábado. Depois até a 1 e depois dessa pelo Moodle. Então é sexta e sábado. Você vai ministrar um módulo ou 2 módulos? É um módulo em dois encontros. Em 2 encontros. Então você seja aí bem-vindo. Espero aí que você tenha sucesso na sua aula, né? Que os nossos enfermeiros realmente consigam entender não só as questões legais dos direitos dos pacientes, dos deveres dos serviços, né? Mas que eles tenham aí um amparo, apesar de que é pouco tempo, mas que tenha aí um amparo, né? Para que eles possam se deparar com essas questões complicadas, como morte, como afastamento da família, né? Que é isso que o paciente oncológico passa durante o seu tratamento. Preparei para eles um livrinho de bolso. Para pôr no bolsinho do avental. Tranquilo, Se tiver então. dúvida, eles vão consultar. É bom porque aí assim fica mais rápido para ter acesso a uma informação. A resposta. Sucesso aí, Lúcia. Bom trabalho, boa aula aí nos finais de semana que você estará vindo ministrar aula aí na universidade. Muito obrigada. Eu conversei hoje com a bacharel em Direito e pedagoga Lucinelli Custer, que também é chefe do Recursos Humanos do Tribunal de Justiça em Curitiba. Ela veio aqui conversar conosco sobre os direitos do paciente oncológico, as questões éticas e bioéticas que serão discutidas nas aulas de pós-graduação de enfermagem e oncologia. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo programa e eu espero vocês. Até lá!